Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a nossa meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Assim está escrito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dentro desse texto, nós vamos fazer referência e falar sobre 7 coisas concernentes ao Pai. Nós observamos neste capítulo 14 do Evangelho escrito por João e referenciamos aqui 21 vezes onde aparece a palavra Pai. Certamente é um dos capítulos que mostra mais intensamente a união de Jesus com o Pai e o Pai com ele, referindo-se sobre este ponto. Nós vamos destacar para a meditação 7 coisas concernentes ao Pai. Mas, para trazer onde estão estas 21 vezes, onde a palavra Pai é referida aqui no capítulo 14 do Evangelho escrito por João. Bem, nós lemos aqui no versículo 2, Jesus disse: na casa de meu Pai. No versículo de número 6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 7, ele diz: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. No versículo 8, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Versículo 9, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Versículo 10, 3 vezes encontramos aqui: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Versículo 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Versículo 28. 2 vezes. Ouvistes que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E finalmente, versículo 31,
mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Encontramos, então, estas 21 referências ao Pai, no capítulo 14. Então, observando aqui, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vezes, não 21, 22 vezes a palavra Pai. Então, dentro deste capítulo, vamos extrair dele aqui 7 versículos para a nossa meditação, referenciando sobre 7 coisas concernentes ao Pai. Por essa demonstração destas 22 referências à palavra Pai, nós entendemos a intimidade, a lealdade, o comprometimento de Jesus com o Pai, do Pai com Jesus. Eles viviam numa perfeita unidade. Jesus nunca escondeu o seu Pai. Ele sempre teve a disponibilidade de revelar quem era o seu Pai. Haja vista que as pessoas não chamavam a Deus de Pai. Foi Jesus que entronizou este procedimento de chamar Deus de Pai e dá-nos a oportunidade de chamá-lo como Abba Pai, meu Pai, meu paizinho, meu papaizinho. É assim a referência bíblica. E nós recebemos, através do espírito de adoção, a condição de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, a partir de Jesus, começamos então a chamar a Deus de Pai. Na oração que o Senhor Jesus ensinou, ele disse que orássemos dizendo: Pai nosso que está nos céus. Em várias outras circunstâncias encontramos, mas aonde mais encontramos a palavra Pai é neste capítulo 14, escrito por João, o evangelista, onde relatei todas estas para que fique claro aonde está inserido a palavra Pai, para quem, porventura, queira, depois faça um estudo aprofundado sobre isto e vai encontrar lições preciosas em cada referência desta. Então, observamos aqui, primeiramente, conforme eu li no versículo 2, quando Jesus revelou-se aos discípulos que havia chegado o momento que ele precisava retornar para o Pai, deixando este mundo. Quando Jesus falou isso para os discípulos, eles ficaram como que turbados, entristecidos com aquela informação, aquela notícia que Jesus estava revelando para eles, e eles certamente já anteviam a continuação, a presença deles, sem a presença física de Jesus com eles aqui na terra. Jesus prometeu que iria ser entregue, iria ser morto, sepultado, mas prometeu que ressuscitaria no 3º dia. Mas nada disso satisfez o coração daqueles discípulos, porque eles ficaram turbados, pesarosos. Então Jesus, neste capítulo 14, ele abre o coração e expressa esta afinidade com o Pai e que tudo está ligado com o Pai e que ele nada fez ou faz sem que seja do agrado ou da vontade do Pai. Então ele chegou aos discípulos e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, afirmando aqui para crer em Deus, o Pai, e crê também em mim, no Senhor Jesus. E ele afirmou dizendo que
na casa do Pai. Então já vemos aqui a primeira coisa concernente o Pai. O Pai tem uma casa. Então Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E assegurou, dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a primeira coisa concernente ao Pai, nós encontramos aqui que o Pai tem uma casa e que esta casa do Pai há nela muitas moradas. Estas moradas foram preparadas pelo próprio Pai para aqueles salvos através de Jesus Cristo, o Filho, sejam na ocasião em que Deus revelar ao seu Filho para vir buscar o seu povo aqui da terra, ele venha para buscar. Isto se dará por ocasião do arrebatamento, quando haverá o rapto, a tirada dos salvos da terra com rapidez. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, os vivos e juntamente com os vivos em Cristo serão transformados, receberão um corpo santo, imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus, serão levados aos ares, ao tribunal de Cristo. Depois de passar por esse tribunal, quando as obras serão julgadas e recompensadas, o Senhor Jesus os levará à casa do Pai, onde se dará lá as bodas do Cordeiro. Mas Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não são poucas as moradas, são muitas. Aprove que todos quantos vivessem por esta terra e que tivessem passado por ela, tivesse assegurado diante de Deus a sua vida para estar presente na casa do Pai. Infelizmente, muitos rejeitaram o convite que lhes foi oferecido em vida e, portanto, partiram sem terem aceitado a oportunidade de serem também conduzidos à casa do Pai. Mas glória a Deus pelos salvos da terra de todos os tempos, que entenderam a mensagem do amor de Deus e se dispuseram a colocar-se diante dele por meio de Jesus para serem libertos e transformados e serem então selecionados por Deus o Pai para ir fazer parte na sua casa. Na casa do Pai há muitas moradas. Nós seremos levados por Jesus para a casa do Pai. Então, esta é a primeira coisa concernente ao Pai. O Pai tem uma casa. A segunda coisa concernente ao Pai, nós vamos encontrar no versículo de número 10, onde está escrito assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus disse várias vezes: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Mas aqui ele revelou diante dos discípulos que quem faz o trabalho é o Pai, dizendo aqui: quem faz as obras é o Pai. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, a segunda coisa concernente ao Pai é que ele tem um trabalho. Primeira coisa, a casa do Pai foi preparada para os salvos. Segunda coisa, o Pai tem um trabalho. Jesus mesmo revelou isto, dizendo: meu Pai trabalha até agora
e eu trabalho também. Então, a obra quem faz é o Pai. Então, a obra ele faz a nosso favor. Nós que somos os beneficiados do trabalho do Pai através do Filho. É o Filho que está no, é o Pai que está no Filho quem faz as obras. Então, o trabalho do Pai é a segunda coisa concernente ao Pai. A terceira coisa concernente ao Pai, nós encontramos no versículo 13, onde está escrito assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A terceira coisa concernente ao Pai, que nós encontramos aqui, é a glória do Pai. E o Senhor Jesus disse, por nossa causa. Então diz que tudo o que pedirmos em nome de Jesus, o Pai fará, ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Esta glorificação de Deus no Filho surge como bênção para a nossa vida. Então esta é a terceira coisa concernente ao Pai, a glória do Pai. A quarta coisa concernente ao Pai, nós encontramos no versículo 16, onde está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, aqui Jesus falando sobre o Consolador. Ele é o dom do Pai, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então, este dom do Pai foi enviado a nós no dia de Pentecoste, veio a esta terra e daqui nunca mais saiu. Jesus disse que ele estará em vós, ele habita convosco e estará em vós. Portanto, o Espírito Santo veio fazer companhia já ao Pai e ao Filho, que no momento em que cremos nele e lhe demonstramos amor, ele veio fazer morada em nós por guardarmos a sua palavra. E agora, enviando o dom do Espírito, que é o dom do Pai, a promessa do Pai, ele veio também habitar em nós, o Espírito Santo, o Consolador, que veio habitar em nós. É o dom do Pai. E a quinta coisa concernente ao Pai, nós vamos encontrá-la no versículo 21, onde está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui neste versículo 21, nós encontramos o amor do Pai revelado para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, o amor do Pai é enviado a nós. É um amor imerecido. É um amor gratuito que Deus nos amou através da sua graça e da sua misericórdia. Nos amou de tal maneira para que ao crer em Jesus não venhamos a perecer, mas ter a vida eterna. Este amor é o amor de Deus imensurável, que não conseguimos calcular a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Por isso, a expressão é: Deus nos amou de tal maneira. O amor do Pai para com cada um de nós. A sexta coisa que encontramos a respeito do Pai, no versículo 23, onde está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele
morada. Viremos para ele e faremos nele morada. Isto significa a presença do Pai será real na nossa vida. Nós encontramos, viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo farão morada permanente na nossa vida. Então nós encontramos aqui a presença do Pai conosco, em nós, junto a nós. Esta é a sexta coisa referente ao Pai. E a sétima e última coisa que observamos aqui, encontramos no versículo 24, que está escrito assim: quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, esta sétima coisa que nós encontramos aqui, referindo-se à palavra do Pai. Foi o que Jesus disse aqui. 24. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a palavra do Pai, ela é firme, é uma âncora, uma garantia, uma certeza para a vida de cada um de nós. Então, observe, dentro destas 22 referências à palavra Pai, no Evangelho de João, no capítulo 14, escolhemos destes 31 versículos, referendar 7 versículos e destacar neles o trabalho referente ao Pai. Isto deve nos admirar, nos alegrar, nos fortalecer, renovar em nós a fé, a esperança, a alegria de saber que tudo quanto Jesus disse e falou ao representar o Pai aqui na terra, hoje nós desfrutamos destas 7 coisas concernentes ao Pai. Então, a primeira coisa concernente ao Pai é a casa do Pai foi preparada para nós. Segunda coisa, o trabalho do Pai a nosso favor. Terceira coisa, a glória do Pai por nossa causa. A quarta coisa, o dom do Pai que foi mandado a nós. Quinta coisa, o amor do Pai revelado a nós e merecido. Nós não tínhamos nenhum merecimento, mas por graça recebemos e desfrutamos este amor. A sexta coisa, a presença do Pai habitando conosco. E a sétima coisa, a palavra do Pai, que é a nossa âncora segura e firme para nos orientar e dirigir na vontade do Pai. Que isto seja real na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, esta afinidade com o Pai e com esta majestosa revelação que Jesus fez dias antes de se entregar em sacrifício a favor de cada um de nós. Desfrutemos desta bênção maravilhosa do Pai e que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.